Alô galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando. Hoje dia 6 de novembro, jogam hoje, né, Botafogo e Vasco, nós dizendo Vasco e Botafogo no Caldeirão, 19 horas, São Januário. A gente podendo vencer aí, se igualar a Cruzeiro e Bahia, passar o Goiás, né, se aproximar de Corinthians, e esse é o caminho, né? A gente tem que fazer pontos aí agora, e acabando esse jogo de hoje, vão faltar apenas 6 partidas, e aí 18 pontos na luta por Vasco aí, permanecer na primeira divisão, né? Bom, Botafogo está anunciando aí que vai jogar com a dupla reserva de zagueiros. Pela primeira vez, o Botafogo vai ter 2 reservas como seus titulares na zaga. E é a hora do Vasco pressionar, né? Jogo é jogo, treino é treino. Então, o jogo é diferente, né? Às vezes você coloca um cara que não vem jogando. Agora, colocar 2, mas tem que forçar por ali, né? E uma coisa muito importante de se dizer, né? Vasco e Botafogo, em tese, são amigos. Mas em no ano retrasado, quando o Vasco não tinha mais chance de subir para a primeira divisão, o Botafogo na segunda divisão subindo, né? Em 2021, Botafogo e Vasco na segunda divisão, Botafogo subiu, Vasco não. 2022, Vasco na segunda divisão, subiu e se anda na primeira divisão. O Botafogo foi lá em São Januário e deu uma sonora pancada na gente, 4-0. E ainda ficou lá, blá blá blá. Então, amizade é para torcedor. Vasco tem que ganhar, se possível, golear o Botafogo, devolver a vergonha que eles nos impingiram em 2021. Um sonoro 4-0 em São Januário. Entendeu? Então, o que eu recomendo? Vasco tem que ganhar, ganhar bem e, se possível, devolver aí os 4-0 que aplicaram no Vasco, Botafogo aplicou no Vasco em 2021. E vida que segue. Botafogo não vai ser campeão, se o Vasco não é problema do Vasco, não é problema nosso, entendeu? O Vasco tem que pensar aí no Botafogo para chegar a 37, como eu falei aí no introito, e mais 18 pontos para disputar aí. Entrou mais um concorrente, eu vinha sempre falando, né? Bahia, eu sempre falando, Santos e Goiás, né? Entraram mais 2, agora Bahia e Cruzeiro. Então são 4 concorrentes agora, né? Para 2 vagas. América Mineiro e Curitiba já caíram. Dessas 2 que faltam aí, Vasco, Cruzeiro, Bahia, Santos e Goiás. Então, além do Vasco, mais 4: Santos, Goiás, Bahia e Cruzeiro. Entendeu? Bom, então tem que ir lá e ganhar. Machucar o Botafogo, porque eles nos machucou, né? Em 2021. E aí, os times menores que o Vasco, né? Botafogo, notadamente, não é da força que o Vasco tem, e o Fluminense, que agora acabou de ganhar o primeiro campeonato sul-americano, foi desvirginado sábado, né? Já coloquei aqui no meu canal o Fluminense no lugar gay, né? Lugar de Série C, que o Vasco nunca foi. E o Botafogo não engraxa o sapato do Vasco. Títulos, torcida e etc. Ídolos, né? Garrincha, para com isso. Nós temos aí Dinamite, Edmundo e alguns falam de Romário, né? Como ídolos. Eu só considero Edmundo e Roberto como ídolos, né? O Romário é artilheiro, até porque das cagadas que ele vem dizendo contra o Vasco tem que ser alijado da idolatria. Inclusive seu Dedé também, né?
seu Dedé, o vergonhoso Dedé, o zagueiro. Inclusive na Barra da Tijuca, na Olegário Maciel, uma vez encontrei com ele. E aí, Dedé, vai jogar no Vasco? Não mostrou qualquer tipo de reação, animação. Não, se pagar o que eu quero, não sei o quê. Dedé, você nunca foi ídolo, nunca vai ser. Ok? Ídolo tem que ter empatia com o clube. Não pode falar mal. Tem que ser respeitado e respeitar. Dedé e Edmundo, Dedé e Romário não o fazem. Bom, devemos aí insistir no 4-3-3, com 3 no meio de campo, 2 só jogando, que o Zé Gabriel fica fixo, e 2 espetados, Eric Marcos e Peck, o Verratti lá sozinho. Não sei se é o melhor caminho. Sofremos muito aí contra o Cuiabá no jogo anterior, né? Lá na Arena Pantanal. O Vasco é um buraco só no meio de campo. A gente pega a bola e espeta nas pontas. Não temos pontas construtores para jogar por dentro. Não adianta botar um cara com a perna trocada e dizer que ele vai construir. O Peck não constrói por dentro. O Eric Marcos é jogador de 1 contra 1. Ele também não constrói por dentro. E é canhoto. Então teríamos só um ponta de perna trocada e os 2 que não constroem por dentro. São atacantes que pegam a bola e partem, mas sem construir, né? Então essa ideia de 4-3-3 é legal quando você tem pontas construtores, né? Falso 9, com bastante vitalidade para ir e voltar. Não é o caso do Vasco, mas o Ramon Dias insiste no 4-3-3. E se jogar hoje no 4-3-3 com os 2 espetados, só o Praxedes e o Paulinho no meio de campo, porque o Zé Gabriel fica mais fixo, vamos sofrer. Depois me cobre isso aí, que eu vou dizer para vocês. Se jogar assim, é sofrimento. Pode ganhar? Pode. Ganhamos o Cuiabá, mas é sofrimento. E o Botafogo tem muita transição ofensiva por dentro. Então eu tenho só o Paulinho e o Praxedes, 2 espetados, às vezes tem 2, 3, 4 do Botafogo correndo com a bola no meio de campo, e depois eles partem para as pontas, né? E aí fica complicado. Então não podemos dar a transição ofensiva, a transição ofensiva do Botafogo, o famoso contra-ataque, e jogar aí em campo organizado. O Vasco não vem organizado. A gente não joga ontem, não joga como um time agrupado. Ontem, por exemplo, eu vi o Luiz Henrique do Flamengo. Ele vai, toca a bola, vem pra cá, toca a bola, volta pra cá, toca a bola. É um cara que fica tocando a bola e flutuando ali, balançando. É um suporte, né? E o Vasco não tem isso. O Paulinho, ele é o meio de campo, assim, toca a bola e não continua naquela jogada ali, né? Ele não fica flutuando ali. Então a gente não tem esse jogador, que não é o Payet, já falei aqui, não é o Payet. Então, o Vasco tem 2 pontas espetados, que tentam fazer jogadas sempre por fora, por dentro raramente o Peck, ou melhor, por dentro bem raramente o Peck. Eric Marcos vai fazer também a função de ponta, e aquele buraco ali. E a gente não tem esse cara que flutua. O Paulinho está marcando muito, junto com o Praxedes, que é mais lento, porque faltam jogadores, melhor dizendo, no meio de campo, né? Além do que, hoje com o Paulo Henrique, vamos tentar ver se a gente faz um pouco de profundidade. Paulinho e Peck, Paulo Henrique e Peck, com a volta do Paulo Henrique hoje, lateral direito, Paulo Henrique e Peck, tentar fazer Piton e Eric Marcos, profundidade, sendo que Piton não vai à linha de fundo nunca, né? É mais fácil o Botafogo ser campeão aí, está quase entregando o título, infelizmente, e o Vasco vai ajudar hoje a prejudicar o Botafogo, que é a nossa salvação, do que haver aí as ultrapassagens, né? Que os antigos chamavam de overlap, acho que é isso, overlap, não sei, deu branco agora. Falta profundidade, né? Os nossos zagueiros são lentos, né? Maicon e Medel são lentos. Então, mais um motivo
para a gente não dar a transição ofensiva rápida ao Botafogo, que ele parte para cima dos zagueiros, mano a mano, não tem cobertura, driblou um cara do gol. Então tem que ver isso também, zagueiros lentos, tá? Talvez tivéssemos que ficar mais postados, né? Com uma linha de 2 volantes e uma linha de dois zagueiros, talvez 4-4-2 mais tradicional, né? Zé Gabriel, Jair, Paulinho, Prachete e Verrete e Eric Marcos ou Verrete e Beck. Não tem notícias que o Marlon volta, que o Rossi volta. O Marlon pode voltar, Rossi talvez não. Nós não temos um canal que nos informa, né? É complicado, a gente fica à mercê de informações de canais de Globo Esporte, que erra pra caramba o GE, mas vamos lá, né? Bom, então a escalação do Vasco aí tá se apresentando como a mesma que entrou contra o Cuiabá. Em resultados, o Vasco jogando em São Januário contra o Botafogo, temos bastante handicap, ganhamos muito mais do que perdemos, né? E é uma coisa boa aí, né? Jogar em São Januário, deixar o Botafogo vir nervoso, porque o Bragantino empatou aí, tá? Tem o Palmeiras e o Bragantino cafungando o Botafogo, né? Então o Botafogo, não obstante ter jogos a menos aí, agora são 2 jogos, né? Ele tem que tentar a vitória. E o Vasco, estou contabilizando essa vitória, nós temos que ganhar. Já falei aqui no canal, Botafogo, América Mineiro, Bragantino em casa, tem que ganhar, Cruzeiro fora ou empatar e Corinthians ganhar. Temos que fazer isso, não tem outra escolha. Vou soltar aqui o pós-jogo hoje, não temos muitas informações, não vou ficar aqui tergiversando, divagando, com ideias mirabolantes, que a gente não tem um retorno de quem vai jogar, de escalação, blá blá blá. Só acho que o Vasco, friso aqui, o Vasco não joga no primeiro tempo em hipótese alguma. A gente poderia jogar, são 2 jogos, são 2 tempos distintos. O Vasco não joga no primeiro tempo, deixa para jogar no segundo. Vamos jogar os 2 tempos. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Goiás, foi assim contra o América Mineiro, foi assim contra o Cuiabá. Repara só, o Vasco não joga 2 tempos, joga só um. Então fica complicado. Vasco e análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.